Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bem, hoje na nossa aula do dia 18 de maio de 2020, a nossa pauta ainda continua sendo o Renascimento, Humanismo e Renascimento. Está no nosso capítulo, essa questão está no nosso capítulo, no nosso capítulo 4, nós estamos ainda no nosso capítulo 4. Nas últimas aulas eu falei para vocês a respeito do Renascimento na Alemanha, Renascimento na França, Renascimento em Portugal. Falei para vocês que o Renascimento em Portugal está ligado à questão das grandes navegações que começaram a acontecer. Falei para vocês a respeito da Torre de Belém, que é uma das construções desse período do Renascimento. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho do Renascimento na Espanha. O Renascimento na Espanha, assim como no Renascimento em Portugal, também está ligado à questão das grandes navegações. Lembre-se sempre, Portugal e Espanha são os pioneiros na questão das grandes navegações, ao se lançarem aos mares. E junto desse lançamento, dessas grandes navegações, estava o período do Renascimento. E ocorreu na Espanha, aconteceu por conta também dessas grandes navegações. Aqui na página 313, fala que na Espanha o movimento renascentista ele se manifestou no final do século XV, no contexto das grandes navegações, assim como Portugal aconteceu nesse período das grandes navegações. Esse renascimento na Espanha também foi por conta das grandes navegações que começaram a ocorrer. Até então não tinha nada disso, e a partir desse momento começou a ter esse impacto, né? Desse renascimento, das grandes navegações, das grandes descobertas, da descoberta da bússola, de novas tecnologias que até então eram desconhecidas. Vários artistas acabaram produzindo pinturas e esculturas com forte teor religioso. Um dos mais importantes pintores do Renascimento espanhol foi El Greco, autor de obras como Toledo sob a Tempestade, O Enterro do Conde Orgaz, a Santíssima Trindade, O Martírio de São Maurício e o Espólio. Óleo sobre a tela, né, aqui tem até a figura, né, dessa pintura. É um óleo sobre a tela de El Greco de cerca de 1579, ou seja, bem nesse período das grandes navegações, das grandes descobertas, né? São pinturas assim do Renascimento na Espanha com teor um pouco mais religioso do que ocorreu na Itália, do que ocorreu na Alemanha. Na Alemanha, lembra que eu falei para vocês que tinha acabado de romper a Igreja Católica, acabado de acontecer uma reforma religiosa, reforma protestante. Aqui na Espanha, apesar desse renascimento, a pintura ainda tinha um teor religioso ainda tinha alguns resquícios ainda de algumas pinturas da Idade Média, um teor assim, apesar de ser renascentista, ainda tinha algumas características ali da Idade Média ali, né, das idades das trevas, uma pintura um pouco mais fechada ainda. A respeito da literatura, né, a maior obra literária do Renascimento na Espanha foi do Dom Quixote de La Mancha. Acho que todo mundo já escutou falar desses livros. Uma ideia que eu vou dar para vocês. Sempre que eu citar alguma obra a respeito do Renascimento, se possível, vocês tentam pesquisar na internet um resumo, ou até mesmo essa obra Dom Quixote de La Mancha. Eu acho que ela está até disponível em alguma biblioteca virtual para vocês, agora que vocês estão tendo mais tempo, tem e não tem, né? Mas dá para vocês pesquisarem, ao invés de ficar só assistindo série, televisão, dá para vocês pesquisarem essa obra na internet para vocês lerem. Ela faz parte do Renascimento da Espanha, né? É uma obra bastante importante, né? Do escritor Miguel de Cervantes. Publicado em 1605, o livro narra as aventuras fantasiosas de um nobre que pensa ser um cavaleiro medieval. Ou seja, ele já está vivendo a ideia na idade do Renascimento, mas ele acredita que ele é um cavaleiro lá da Idade Média, lá medieval, e narra as aventuras que ele passa durante esse período. Trata-se de uma paródia dos romances de aventura da cavalaria, com o objetivo de criticar a sociedade espanhola da época, considerada atrasada e feudalista,
que nem eu falei para vocês, apesar de estar passando pela essa questão do Renascimento, a Espanha ainda tinha alguns traços da Idade Média, alguns traços do feudalismo, principalmente ali na pintura. A pintura ainda retratava algumas figuras religiosas, a pintura era um pouco tanto quanto séria, e esse livro, Dom Quixote, ele vem para ser uma paródia, né, para criticar essa questão de a Espanha está no Renascimento, mas ainda está ligado à Idade Feudal. Então é um livro bastante interessante para vocês pesquisarem, para vocês lerem, tá? Não deixa passar batido não, procurem na internet, que é um livro bem legal. Bom, o Renascimento na Inglaterra, agora nós vamos falar. A Inglaterra, durante os séculos XVI e XVII, ela acabou vivendo um período de grande prosperidade por causa da sua intensa atividade comercial e exploração das colônias da América. Quando nós falamos dessa exploração das colônias da América, nós estamos falando do processo de Revolução Americana, quando a Inglaterra, assim como o Portugal e Espanha, eles vieram para a América para explorar as suas colônias. Aconteceu deles começarem a explorar as suas 13 colônias que estavam lá na América do Norte. Então, esse processo de renascimento ocorreu mais ou menos nesse período, no período que eles estavam explorando as suas colônias na América do Norte. Assim como Portugal explorou o Brasil, e assim como a Espanha acabou explorando a América Espanhola ali. Bom, o Renascimento inglês, ele se caracterizou por avanços com a música, com o compositor William Byrd, 1538 a 1623, criador de obras para voz como Ave Verum Corpus, né? Missa 4 vozes para Minha Lady Neville. Muitas obras literárias agora importantes, que eu acho que todo mundo já escutou falar sobre William Shakespeare, já escutaram falar a respeito de Romeu e Julieta. Quem nunca escutou falar daquele casal trágico que acabam se separando, acabam por conta da rivalidade entre as duas famílias. Se vocês não escutaram falar, pesquisem também, que é um livro muito bonito de ser lido. Nesse contexto, destacaram-se peças teatrais de William Shakespeare, entre elas Henrique V, Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão, Hamlet, Macbeth, Rei Lear. E também tem a Megera Domada também, se vocês já escutaram falar. Hamlet é outro também muito importante. Seus temas eram às vezes cômicos eram mais para alegrar, né? Mais engraçados, mais de teor engraçados. Quando eram trágicos, eram bastante trágicos, como a questão da história do Romeu e da Julieta, que é uma história bem triste, que o casal, eu não vou contar o final, porque às vezes tem gente que não escutou falar, nunca leu. E também tratavam ou do poder da inveja, do cinismo e da desilusão. Essa questão em Hamlet é bastante importante, é um livro... alguns livros do Shakespeare, ele é escrito como se fossem obras teatrais, então é um pouquinho meio complicado de você conseguir ler, porque parece que você está lendo uma peça teatral, mas tem alguns livros que são voltados mais para contar a história em geral. Também são livros que vocês também podem pesquisar na internet, às vezes para comprar, ou também tem algumas bibliotecas virtuais. Eu vi que em Curitiba eles estão disponibilizando das bibliotecas virtuais, tem um site que dá para vocês jogarem no Google lá e pesquisar, bibliotecas virtuais em Curitiba. E dá para vocês entrarem e navegarem por essa biblioteca e até mesmo pesquisar algumas dessas obras importantes. O Renascimento em Flandres, que a Flanders fica na Bélgica, também é uma região de comércio muito rica. O Renascimento influenciou bastante a literatura, a filosofia e as artes plásticas. Na pintura, os artistas flamencos se destacaram por criar a tinta e a óleo. Até então era uma inovação, né? Essa pintura diferenciada. Revolucionando as técnicas de pintura conhecidas na Europa até aquela época. Por levar óleo em sua composição, esse tipo de pintura demorava mais para secar, né? Claro que a tinta pintura a óleo, o óleo demora bem mais para secar do que antigamente, do modo que era tratada as pinturas antigamente, permitindo os artistas tivessem mais tempo para ajustar nas cores e criar texturas e efeitos de luminosidade. Ou seja, o que ocorria, né? O
professor de artes, o Vinícius, ele vai conseguir explicar bem melhor do que eu essa questão dessas pinturas renascentistas. Provavelmente, talvez quando nós voltarmos para a sala de aula, talvez a gente faça até uma aula diferente para vocês, onde eu falo a questão da parte histórica e ele fala um pouquinho para vocês a respeito da diferença das pinturas, como que eram essas pinturas no Renascimento, porque eu não consigo explicar muito bem. E a questão da literatura também, dá para nós fazermos uma junção, né? Os 3 professores, quem sabe, né? Conversar com eles e, se Deus quiser, quando nós voltarmos, fazer uma aula diferenciada para vocês. Bom, então, como essa pintura demorava um pouco mais para ser secada, eles conseguiam ter tempo para ajustar o tom, para ajustar a luminosidade, para parecer um pouco mais real essa pintura, para trazer um pouco mais para a realidade, né? Então eles conseguiam, às vezes, não estava legal lá, por exemplo, pintava o céu e não estava parecendo uma coisa assim, mais uma coisa bonita. Eles acabavam indo lá e modificando, porque ainda estava molhada a pintura. Então, por conta da questão, as pinturas foram bastante modificadas muitas vezes. Os principais pintores, né, flamencos foram Jan van Eyck, Peter Bruegel, o Velho, não sei pronunciar, não sou muito boa em inglês, mas aqui tem alguns quadros pintados, né, como a Adoração do Cordeiro Místico, Óleo sobre o painel de Jan van Eyck, 1432, A Tentação de Santo Antônio, Óleo sobre o painel de Hieronymus, a Torre de Babel também, que é bastante retratada. Então, é basicamente isso. Então, nós acabamos encerrando o nosso capítulo, né? Eu vou acabar voltando, falando para vocês de novo, porque é um capítulo um pouquinho complicado de ser entendido, essa questão do humanismo e do renascimento. Vou dar uma aula com um resumo completo para vocês na próxima aula. Eu vou tentar disponibilizar para vocês algumas imagens comparando algumas pinturas do Renascimento com as pinturas que eram pintadas na Idade Média, para que vocês façam assimilem, assim, mais ou menos quais foram as principais diferenças entre as pinturas de antes com as pinturas que viriam agora com o Renascimento, com o humanismo, com as novas ideias. Sempre lembrem, pessoal, vou falar de novo para vocês. Humanismo, Renascimento é o nascimento de novas ideias, novos pensamentos. A igreja é deixada um pouco mais de lado, surgem novas pinturas, surgem as grandes navegações, principalmente quando falamos de Portugal e Espanha. Sempre se lembrem disso. A questão da literatura também é bastante importante, surgem os poemas, surgem peças teatrais. Sempre se lembrem dessa questão. A Idade Média era um período mais fechado, a Idade do Renascimento e Humanismo e a ideia mais aberta, sempre lembrando o clássico greco-romano, sempre voltando lá na antiguidade, trazendo para agora para o Renascimento questões lá da antiguidade clássica greco-romana, ok? A questão da pintura, não sei explicar muito para vocês, que eu não sou professora de artes, de literatura também não tenho muita noção, são poucos livros que, assim, eu já li alguns, mas não conheço todos. E que nem eu falei para vocês, quem sabe quando nós voltarmos para a sala de aula, se der tempo esse ano, nós fazemos até uma aula especial para vocês falando um pouquinho da diferença, como que era a pintura no Renascimento, para vocês conseguirem entender. E a questão da literatura também. Eu vou tentar disponibilizar algumas imagens na plataforma para que vocês consigam entender, ok? Qualquer dúvida, por favor, vocês me perguntem, não fiquem com dúvidas, tá? Me perguntem na plataforma, me mandem mensagens sempre no horário das nossas aulas. Não me mandem mensagem no horário das aulas de outros professores. Quando acabou a aula de história, a aula de outro professor. Então, vocês me mandem mensagem quando for as nossas aulas, ok? Sempre, por favor, anotem a data, a pauta, preencham sempre o formulário de chamada, gente, porque é importante, porque tá contando como falta. Quem não preenche vai acabar ficando com falta, porque não é porque nós não estamos conectados fisicamente na sala de aula, na escola, que nós não estamos tendo aula. Isso daqui que nós estamos fazendo é a aula de vocês também, tá? Que, assim, acaba que vocês às vezes ficam com um pouco mais de dúvidas, é um pouquinho mais difícil de entender por conta que não estamos
o professor não está ali presente auxiliando vocês, mas nós estamos ligados sim. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Eu falei para vocês, sejam organizados sempre para que depois nós não nos percamos, tá? Eu vi na nota de vocês que vocês ficaram com notas boas, tá? E continuem assim, continuem fazendo os exercícios, continuem perguntando. Qualquer dúvida, eu tô aqui para auxiliar, ok?